a Patrícia para poder entrar na conversa conosco. Eu sou Alessandra Lara, eu sou formada em arquitetura de interiores. Trabalho já tem uns 10 anos para mais no mercado e comando um escritório de arquitetura e design de interiores. Todos os projetos que saem do escritório são sobre minha autoria e tem umas pessoas que estão comigo participando de todos os projetos. Então, cada dia que passa, a gente anda percebendo que o que a Covid afetou na vida das pessoas e como isso anda afetando a saúde mental. E eu acho que nada mais como um momento propício como este que a gente está vivendo para a gente poder falar desse tema. E nisso, eu convidei a Patrícia Valadares, que ela é psicóloga, ela cuida da saúde mental das pessoas. E eu acho que a gente vai conseguir fazer uma dinâmica super legal, super natural para todo mundo poder se interagir. Eu vou deixar agora para a Patrícia se apresentar, falar um pouquinho dela e nós vamos entrando nos assuntos para ficar bem natural, não ficar nada amassante. E vocês se interajam, façam perguntas, façam prints, nos marquem nos stories para os seus amigos poderem participar e vamos tirando as dúvidas de vocês aí de acordo com as perguntas que forem surgindo. Ei, Patrícia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vocês Tudo estão me bem. ouvindo perfeitamente? Eu tô Tá te ouvindo? ouvindo bem. Então, ótimo, né? Então, boa noite, um prazer estar aqui com você, né? Muito obrigada pelo convite. Eu espero colaborar muito com as pessoas que estão na live, né? Então, vamos lá, eu sou Patrícia Valadares, sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, né? Com especialização em autoestima e sexualidade, né? Tanto da mulher quanto do homem. Mas o meu foco maior é na autoestima das mulheres, né? Até mesmo porque as mulheres sofrem mais com essas questões e elas que vão nos procurar no consultório, até mesmo por conta dos seus maridos, né? Às vezes o marido não vai, a esposa vai primeiro e ele acaba indo, né? Então, Isso. assim, a Alessandra estava falando da questão da pandemia, né? Como que a pandemia mudou aí a nossa vida, mudou as nossas casas, mudou o nosso modo de enxergar a vida, né? E teve mudanças positivas e também teve mudanças negativas, né? Hoje a gente trabalha com a questão hoje do home office, né? Tá todo mundo em Sim. casa São trabalhando. grandes mudanças, né, Patrícia, que a gente está passando e que a gente está tendo que se adaptar, né? Coisas que não eram do nosso cotidiano se tornaram do nosso cotidiano. E isso as pessoas estão sempre em busca e sempre na cobrança, né? Porque as pessoas tinham uma ideia equivocada da casa. As pessoas tinham em mente que a casa era para receber as pessoas e não para viver. Então, vários ambientes da casa começaram a incomodar as pessoas. Então, assim, são várias buscas e várias motivações que às vezes as pessoas estão buscando ainda mais ajuda, né? Porque nada como o janeiro branco, a gente vai falar um pouquinho até você vai entrar no assunto. Então, acho que juntou o momento para a gente ir seguindo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do Janeiro Branco, né? O que quer dizer a busca das pessoas, né? Em cuidar da saúde mental. Sim. Então vamos lá. O Janeiro Branco, ele foi é uma campanha, né, criada por um psicólogo brasileiro. Então essa campanha é do Brasil. Diferente das outras campanhas, esse originário em outros países, não. O Janeiro Branco, quem criou foi um psicólogo brasileiro, o Leonardo Abraão. Né? Isso ganhou repercussão nacional, né? Essa importância do Janeiro Branco. O porquê do Janeiro Branco? Através de pesquisas, né, experiência da gente no consultório, foi vendo que quando chegava janeiro, as pessoas tinham uma grande procura por terapia, grandes diagnósticos de doença de saúde mental. Por quê? Janeiro, o ano está começando, eu não cumpri o que eu prometi no ano passado, esse ano como é que eu vou fazer? E aí essa ansiedade, várias questões, né?
Não que as doenças elas vêm em janeiro, mas elas já vêm, né, de lá de trás. Aí chega uma hora que a pessoa diz, agora não dá, vou ter que procurar um profissional. Você E acha que outra questão, quando vira o ano, Patrícia, as pessoas ficam mais motivadas à mudança e buscarem uma nova forma de enxergar as coisas e de tirar aquilo que está atrapalhando a vida? tem isso, e aí tem a frustração de já ter vivido isso outros anos e não ter dado conta, né? Que as pessoas Sim. têm ainda que vai virar o janeiro que tudo vai mudar. Não. Eu gosto de né, dessa virada, porque é uma esperança nova. Hoje eu até falei isso de esperança, né? É uma esperança, né? E nós estamos vivendo de esperança, né? A gente começou a pandemia em março, todo mundo achou que agosto, julho já ia até acabar, Sim. né? Uhum. Não acabou. Não, tá aí. Aí fomos para o final do ano, já entendemos, não, ela vai até ano que vem. E aí Uhum. nós não sabemos quando que isso vai acabar. Então, isso é adoecedor, né? E a Uhum. gente gosta do controle, a gente gosta de saber o que vai acontecer. E nós estamos vivendo o tempo que nós estamos aí, ó. Tendo Sim, que viver um dia após outro. E sim. vamos lá, gente. Quem tem ansiedade, é fácil viver um dia após outro? Não, não é. Não é, né? Então, hoje, quem está em casa, olha, quanta mudança teve que ser feito, os meninos sem escola, né? Eu lembro que quando a gente tinha um feriado prolongado, os meninos 2 dias dentro de casa, todo mundo já pirava, Tava né? doida. Que dia que essa aula vai voltar? Eu trabalhei em escola, chegava férias, né? Dezembro, Uhum. janeiro, que eram férias mais longas. As mães, tô doida para essa aula voltar, que dia que volta? E Sim, tal. sim. E E agora a isso escola agora está sendo assim todos os dias, né, Patrícia? Que assim, nós mães, eu tenho 2 bebês, né? Então, assim, você fala, meu Deus do céu, é muito bom, mas assim, você tem que se dedicar muito, é uma dedicação muito grande. E com isso você tem que estar com um equilíbrio mental muito grande, porque senão você não dá conta. É trabalho, é casa, é filho, é marido, é tudo. e É... temos ainda uma outra questão aqui no Brasil, né, Alessandra? Uhum, O preconceito com a saúde mental aqui no Brasil ainda é muito grande. Então, um dos uhum, maiores motivos dessa campanha é a conscientização de cuidar da saúde mental. E que isso não uhum, seja só no Janeiro Branco, mas que essa conscientização seja para o dia a dia. As pessoas ainda têm uhum, vergonha de falar que vão ao psicólogo. Elas não sabem uhum. ainda quem é o psicólogo, né? Não sabe o que o psicólogo faz, Uhum, não sabe o que o psiquiatra faz. É muito comum uhum. a gente escutar assim, psiquiatra é o que dá remédio e psicólogo que escuta, né? É comum. É muito comum. Ah, então psicólogo é coisa de doido, né? Quem Uhum, vai no psicólogo uhum, tá doido. Problema de saúde mental é de doido. Não, uhum. né? Não, Gente, é está uma. fazendo sentido para você o que a gente está falando? Eu sou meio acelerada, se não estiver fazendo sentido, vocês vão perguntando, vão falando, né? Quem aí já viveu esse preconceito da saúde mental, que não escutou essas piadinhas, né? Sim, Então, a importância do Janeiro Branco é essa conscientização, né? Conscientizar de tratar a saúde mental, porque ela interfere em todas as áreas da nossa vida. E em aí, quem não tudo. tratou lá atrás, está tendo que tratar agora. E quem não está tratando agora vai ter que correr para tratar lá na frente, Sim, né? sim. E muita Se não coisa, né, Patrícia? Eu acho que a cobrança está sendo muito grande, porque antes, é o que a gente estava falando, essas mudanças, as pessoas estavam achando que ia ser às vezes 2, 3 meses e que isso ia passar. E com a busca constante de mudanças, de se readaptar, as pessoas elas vêm ficando muito tempo em casa, né? muito. E com o passar do tempo, vai ficando em casa, as pessoas vão ficando exaustas, vão ficando cansadas, e as pessoas estão nessa busca do home office. Muitas pessoas têm espaços para poder fazermos novos home offices nas casas, outras pessoas estão tendo que se readequar
os espaços estão se tornando multifuncionais, né? Só que a questão não é só a mudança, a gente trocar uma iluminação, você colocar uma cadeira, isso tudo vai valorizar o ambiente que você tem, você vai se sentir mais confortável, você vai ter mais produtividade, você vai ter mais vontade de trabalhar, mas a gente vem numa outra questão que tem que ser trabalhada e que a gente tem que ajudar um pouquinho as pessoas. Qual é essa questão que eu falo? A questão que a gente tem que lidar com os funcionários dentro da casa, a gente tem que lidar com o marido dentro de casa, a gente tem que lidar com os filhos dentro de casa e até com os pets dentro de casa. Então, como que a gente consegue, Patrícia? Qual que é a sugestão que você dá? Como que a gente consegue fazer uma adequação do horário? Como que a gente consegue inserir isso para o marido, inserir isso para o filho, inserir isso para os funcionários? Qual que é a sugestão? Porque se a gente não consegue equilibrar isso, a saúde mental da gente não fica legal. Você começa a ficar nervoso, você não tem produtividade, você não tem vontade de produzir. O que que você sugere que a gente possa fazer para caminhar aí? Primeiro passo, gente, muita calma nessa hora. Literalmente. Né? Porque vamos entender uma coisa. Principal. Tá todo mundo tendo que adequar a mudança. Não é só a dona da empresa, o funcionário, o filho, o cachorro, o papagaio, o periquito. É todo mundo. Mudança é difícil para todo mundo, né? Então, se eu estou passando pelo processo de mudança, meu marido também tá. Meu filho também tá. Né? Ele tinha uma rotina e hoje ele não tem mais. Né? Então, vai ter pior, né, Patrícia? Para a criança entender essa mudança brusca, né? Eles não. Então, vamos lá. Como que a gente vai organizar isso? Primeiro passo, gente, tem que sentar com essa família, né? Marido, esposa, menino, conversar, dialogar. Olha, mamãe agora está em casa, mas mamãe tem que trabalhar, né? Esse horário eu vou trabalhar. Uma demanda que eu escuto demais. Ah, minha esposa acha que eu estou em casa agora, que eu estou por conta dela. Não tá, não tá mais, né? Já escutei assim, professoras, eu atendo muitas professoras, né? E aí ela fala assim: agora eu estou em casa, não tem ajudante mais, né? Não tem ajudante, dispensou ajudante, está em casa. Ela falou assim: ó, eu não tinha noção que eu ia ter que fazer comida, que eu ia ter que estar lá no computador, lá na frente na hora e tal, aula online, e meu menino também está sem babá dentro de casa, e o cachorro pula em cima de mim, e hora de almoço, hora não sei o quê, e ela tá assim, quando eu ia para a escola, eu ia certo horário, por lá eu ficava, chegava à noite, eu não sabia que minha casa era essa confusão toda, né? Eu nem sabia. Então, vai ter que criar soluções aí dentro desse ambiente. Vamos lá. Primeiro, a conscientização, né, gente? Eu tenho que cumprir a minha carga horária com a minha empresa. Eu tenho que cumprir a minha carga horária com os meus pacientes. Gente, eu também passo pela mesma situação, né? Eu também. Aqui falou que a palavra de ordem é colaboração. Sim. Por isso que eu falei desse diálogo, né? Chamar todo mundo para conversar, explicar cada papel que é de quem, né? Horário das crianças. Criança é mais difícil de entender, então a gente vai ter mais dificuldade com essas crianças. Tem que adequar, ter o tempo de brincar com elas, conversar e tal, ir se ajustando. Vamos lá, se tem um só na casa que está trabalhando em home office e o resto não. Esses que não estão trabalhando têm que cooperar para que esse um aqui consiga trabalhar. Então, vai ter que respeitar o local dele de trabalho, né? Então, assim, às vezes ficou um espaço dentro de casa, né? Tinha um cômodo ali e agora aquele cômodo virou de escritório. Gente, é respeitar esse espaço. Não dá para os meninos levar os brinquedos para lá e deixar jogado. Ah, a pessoa está lá no computador, trabalhando, a esposa chega na porta e fala assim: amor, você viu tal reportagem que passou? Amor, olha para mim na internet. Às vezes a pessoa está em reunião.
Sim, sim. E a pessoa não percebe, porque a pessoa já chega falando, né? Ela não Já consegue chega ter pra... essa Então, assim, percepção. essa divisão do espaço é essencial, né? Uhum, Qual lugar da casa é onde eu vou trabalhar, né? uhum, uhum, É um quarto, é no cantinho da sala, é onde que tem menos barulho. E aí, a uhum. bagunça também que a pessoa faz com o trabalho, ela vai ficar só ali, naquele espaço. Ela também não tem que pôr o notebook dela lá na cozinha. Vai lá na cozinha conversar com a esposa, leva o notebook, aí volta para pegar o celular, o notebook fica. Aí a criança vai lá e derrama um copo de água no notebook. Pois O é. notebook estava fora do lugar. É, é. Porque menino surge do nada, né, Patrícia? Hoje mesmo nós duas estávamos conversando mais cedo, a gente teve que interromper a conversa e de repente meu menino tomou um tombo, né? E parou a conversa. Então, assim, essas É, coisas acontecem, né? Esses imprevistos, acontece. essas coisas, Então, né? assim, organização, né? A Regina está aqui falando, delimitar espaços e agenda, fundamental. Gente, eu Uhum, bato demais na tecla de planejar. Planejo, uhum, planeja a semana. Eu tenho até um e-book, tá? Depois, se vocês quiserem entrar lá na minha página, tirar, uhum, né? Lá na bio, baixar para vocês lerem. Eu falo de planejamento para ter mais autoestima. Mas esse uhum. planejamento é para a vida. Porque se a gente Sim, planeja melhor, a gente vai ficar mais organizado e vai sobrar tempo para descanso, sim. tempo para fazer um hobby, tempo para um passeio. E são essas coisas que tratam a nossa saúde mental. Esse é o Uhum, autocuidado que a gente precisa. Então, uhum. esse povo que está em casa aí, com esses meninos, com mulher, com tudo, vamos sentar, vamos conversar, vamos determinar horários, vamos ver Isso é quem muito consegue importante, né, Patrícia? Essa delimitação de horário, para você isso. poder conseguir ter uma produtividade, não interromper o seu serviço, né? Isso é muito importante, né? Essa delimitação de horário e espaço. Outra dica assim que eu acho essencial, gente. Eu vejo também profissionais seguintes, eles iam para a empresa 7 horas da manhã e largavam o serviço às 4. Uhum. Então, ele trabalhava de 7 às 4. Aí, vamos lá. Em casa, também ele vai ter que estar de 7 às 4, com aquele intervalo de almoço, Sim. né? Ali. E aí, ele precisa que os outros cooperem. Aí, tem profissional que está largando 5 horas, está saindo da frente do computador, está trabalhando até mais tarde, que ele também ainda não conseguiu se readequar, né? As Sim. demandas vão mudando, mas tem que ter limite. Se Uhum. você prestar um serviço de 7 às 4, aqui deu 4 horas, fecha o computador, tira o Isso é uma crachá. mudança que eu tenho que fazer na minha vida, que você está falando. Isso. Estou meio viciada em serviço. Eu É, sento, tem hora que eu saio de frente da tela, resolvendo várias demandas. Aí eu fico pensando, eu tenho muito disso. Como tenho certeza que várias pessoas que estão aí se a interagindo também passam por Nath isso. já falou aqui que ela tem, que eu estou falando isso para ela. Pois é. Eu estou falando isso para a população mundial, gente. Está todo mundo vivendo essa questão, né? Sim, E aí a gente está sempre com o celular na mão, com o computador na mão, e aí a gente vai levando, é né? verdade. Vai É levando e não verdade. limita horário. E Mas sabe outra uma questão, coisa, Patrícia, que está sendo muito bacana na área da arquitetura e que está uma demanda muito grande? As pessoas estão em busca de casas. E por que as pessoas estão em busca de morar em casa? A casa você tem mais privacidade, você sim, pode receber os seus familiares, porque agora não está em época da gente ficar recebendo os amigos, a gente está recebendo mais, são os grupo, familiares, né? São os é, grupinhos menores. Então, a busca de espaços maiores, onde você tem uma conexão maior com a natureza, olha que legal. é, A gente está voltando às origens que a gente tinha, né? Se você for ver hoje em dia, você não vai ver
É raro você ter uma casa que a pessoa preocupe em ter um pé de fruta e em ter determinadas áreas que a gente teve na nossa infância. Então, a gente está nessa busca, a gente está voltando para as nossas origens e isso é muito bacana. Então, eu acho que isso também ajuda a extravasar um pouquinho, né? Essa tensão do Covid aí, vamos dizer assim, né, Patrícia? Quem tem o privilégio de ter casa, gente, né? Que tem esse espaço, um quintal no fundo para crianças brincar, estão muito menos estressados do que quem mora em apartamento. Sim. Isso Uhum. é fato, né? Uhum. E assim, esse retorno, essa busca, né? Igual assim, a gente está voltando às origens de procurar espaços maiores, contato com a natureza. Sim, isso é essencial. Essa busca Uhum. também de conexão com a natureza. Infelizmente, Alessandra, a gente só vê que isso não é realidade para todos, né? Uhum. Uhum. Pode fazer isso, voltar, mudar para uma casa maior, no sentido de maior para conforto e aproveitar a casa. Porque Sim. uma outra coisa que eu quero trazer também é os espaços, até você mesmo falou, casas mais funcionais, Sim, né? e é isso que anda acontecendo com as pessoas que não têm a possibilidade de mudarem para uma casa. As pessoas estão hoje em dia fazendo os espaços que estavam esquecidos em casa. Por quê? Porque se você saísse de casa, igual a gente estava falando, 7 horas da manhã, e chegasse em casa 6, 8 horas da noite, você não tem essa preocupação, porque você vai tomar um banho, você vai fazer um lanche, ou você vai sair, ou você vai ler, vai fazer alguma coisa, que você não tem a busca daquele local organizado, funcional. Então, eu acho que hoje em dia o funcional está até tá em primeiro lugar, até mais do que a estética. As pessoas não estão E, só buscando o espaço bonito, sem utilização. As pessoas estão em busca do espaço funcional, que aquele espaço seja utilizado. Então, as varandas, assim, estão se tornando um grande ponto, tanto para home office, tanto para poder receber os familiares. Então, assim, não está sendo só realmente a busca das casas está em primeiro lugar para um potencial de pessoas que podem fazer isso. Para as outras pessoas que não podem fazer isso, a gente está tendo que se adequar. E mesmo quem não tem a varanda, as pessoas estão aproveitando até a mesa mesmo de jantar, mas com a delimitação que a gente conversou, que você estava explicando, que é bom a gente colocar essa delimitação, explicar para os familiares, né, qual que é o horário, ter o horário de começar e de terminar o serviço, né? Mas existem pessoas ainda que têm muita dificuldade disso, Patrícia. E nisso que você entra, né, para poder ajudar as eu pessoas. falei no início, está todo mundo participando da mudança. Então, Uhum, uns vão mudar com mais facilidade, outros não. E vamos uhum, lá. Se lá no início de março a gente estava com a esperança que julho, agosto ia acabar, a nossa cabecinha estava preparada para uma coisa. uhum, Aí não uhum, aconteceu. Aí vem outra mudança. uhum, Não, agora vai vir final de ano, vai ter outra mudança. E uhum, aí, como você vai mudar de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, você vai ter que ir mudando, se adequando. Vamos lá, teve aquelas pessoas também que estavam em home office, né? A pandemia deu uma trégua, sim, voltaram trabalhando na uhum, rua, né, de novo. A casa ficou abandonada. Agora sim, volta todo mundo para dentro de casa de novo. uhum, uhum. É muita mudança. Então, quem tem dificuldade de mudar vai ter que ir para terapia Vai para ter que buscar entender, uma ajuda para poder vai se ter que adequar. buscar. Agora, É, tivemos mudanças que também vieram para ficar, né, Patrícia? Por exemplo, o que a sim, gente percebe, as pessoas começaram a se preocupar muito com os halls de entrada. Os halls de entrada estão começando a ganhar chapelaria, né? sim, As pessoas se preocupam em lugares para poder colocar o sapato. As pessoas querem, às vezes, um lugar bonitinho para ter o álcool em gel na entrada. As áreas é, de serviço, as pessoas estão muito preocupadas com a desinfecção, ou seja, a área de serviço que era esquecida
que era um local na casa em que as pessoas não se preocupavam, está se tornando um lugar que as pessoas se preocuparam e que veio para ficar. Então, acho que tiveram mudanças também boas e significativas, né? Uma outra mudança que você citou aí, foi até um tema de uma live semana passada do Leandro Carnal e da Cláudia Matarazzo, alguma coisa assim. Ela Uhum, falando sobre etiquetas hoje, né? Sobre essa organização das nossas casas e tal. uhum, E uhum, antes era legal você ter aquele espacinho, ou do seu consultório ou casa, aquele espacinho com uma balinha, um cafezinho, né? A pessoa. uhum. Não, agora esse espaço tem um potinho de máscara, o potinho de álcool em gel, né? Então, assim, o potinho de bala agora pode ficar esquecido e vão colocar a máscara no lugar. Então, até essas mudanças na organização do consultório, você já tem que chegar, já tem que estar ali o álcool em gel para a pessoa se desinfectar. Gente, a gente nunca viveu isso. Sim, sim. Nunca viveu isso. E eu acho que essas mudanças vão ficar. Né? O Uhum, álcool em gel, quando você chega nos lugares. Isso é bom, né? Não tem por que não mudar, né? Não tem por que a gente retroceder. Então, isso vai continuar. Só que a gente sabe daquelas pessoas que não acostumaram com a máscara, uhum, uhum, acham deselegante alguém pedir para colocar máscara, né? uhum, uhum. Tem tudo isso. Isso Tem mexe com o nosso. pessoas que não têm muito, vamos dizer assim, tem pessoas que se sentem ofendidas quando você às vezes faz um pedido assim, né? Eu falo que muitas vezes em obra, quando chego cedo, muitas pessoas ainda, os funcionários, né, vamos dizer assim, não gostam muito de estarem com máscara. Aí muitas vezes eu tenho que pedir, gente, tem que usar máscara, vamos ficar com máscara. Isso é uma coisa que não é frescura, né? Isso é uma coisa que é essencial, né? Se não fosse, não estaríamos tendo essa mudança toda que estamos passando, né? Só que isso também é uma questão. Eu já vi essa questão das pessoas levarem para terapia, que isso deu desavença na família, né? É, Fulano pediu para me colocar máscara, eu senti ofendida. Ele tá achando que eu tô com Covid? Se não acha está escrito, ofendido. né, Patrícia? Eu tenho Covid, eu não tenho Covid. A pessoa resolve. Um resolve fazer a ceia e outro não, né? Um segue a Uhum, orientação e outro não. Aí convida aquele que uhum, não quer ir. Aí tá assim, fez desfeita, né? uhum, uhum. Então, assim, é muita coisa, gente, para organizar nessa pandemia, muita coisa para a gente se adequar às mudanças. Mas mudar é difícil, mas é possível. Então, assim, Sim. não tá com aquela frase assim, ai, mas é tão difícil. Nossa, mas é difícil demais. Gente, Uhum, uhum. isso não quer dizer impossível. Sim. Vamos nos adequar no passo que a gente estiver dando. Eu mesma aqui, eu já adequei 3 vezes, gente. E se tiver de adequar mais ó, aqui em casa não entrega mais correspondência, não entrega, porque eu fico atendendo online, quem que vai lá assinar? Pois Não é. tem. Não tem Como que eu como. fico, não tem como. Como que eu fico atendendo online, o carteiro batendo lá? Impossível. 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 Uhum. Interfone. Na pandemia eu troquei de casa. Aí a gente ia colocar interfone. Não coloquei. E por enquanto não vou colocar. Porque senão o interfone vai ficar tocando lá Não, e e acaba que a é, produtividade, a gente fica. São coisas muda. que atrapalham a demanda, né? Da sua funcionalidade, do Na seu minha dia a função. dia, né? Então, você, de acordo com a demanda de cada um aí, vai ter que se adequar, né? Eu percebi que aqui em casa não dá para o carteiro ficar me chamando. Então, eu peço para entregar na clínica, onde que tem uma secretária, que lá alguém Uhum, recebe. Aí eu uhum, não sou interrompida, né? O uhum, interfone não tocar. Nessa pandemia, a gente não está podendo ficar recebendo visita de última não, hora. Então, as pessoas vão ter que combinar que vão na minha casa, uhum, né? Aí vão uhum, ter que combinar pelo celular. Então sim, vão combinar com o celular. Para mim é fácil, que aqui em casa são só 2 pessoas, né? Mas uhum, e aí, uhum. quem tem mais pessoas em casa? Não é.
Outra coisa, mesmo aqui para mim sendo mais fácil, barulho, gente. Sim. Barulho. Eu tive uma professora muito engraçada que eu perguntei para ela, ela chegou no consultório, né? Eu perguntei para ela assim, e aí, como é que tá? Como é que você está se adaptando agora a trabalhar online? Né? Ela disse, olha, até que eu estou me adaptando bem. Estou aprendendo muita coisa, estou ficando mais habilidosa com as redes sociais, com o computador. Só que eu não estou lidando questão com barulho, porque eu estou dando aula, o carro do ovo passa, o menino da vassoura grita, a vizinha grita com o menino. O Aí carro da. você entra, Patrícia, nas questões que estão sendo bastante procuradas no mercado da arquitetura. O que que anda acontecendo muito e o que que eu estou tendo que fazer muito? As pessoas estão incomodadas com os barulhos, ou seja, nós estamos tendo que fazer ambientes acústicos, mesmo de pessoas que já moram em determinado apartamento. As pessoas estão em busca do silêncio, da tranquilidade, da paz. Então, assim, isso Sim, cresceu muito também no mercado, os ambientes acústicos, é, que às vezes não era uma coisa assim que era procurado, vamos dizer, com tanta frequência, igual está sendo procurado, sabe? é. Um outro ponto que as pessoas estão utilizando para dar uma relaxada são em obras de arte, você acredita? As É, pessoas estão investindo em obras de arte, em espaços, por exemplo, que você tem uma poltrona, que você possa colocar uma mesinha, e você tem aquela tela que você tinha vontade de ter. Não é nada, às vezes, exorbitante, mas é, às vezes são coisas que passam tranquilidade para a pessoa. Então, você vê que é. está sempre uma mudança, e com cada cliente eu tenho aprendido determinadas coisas e forma de conduzir a situação, né? Então, assim, são muitas coisas. Uma pessoa perguntou aqui com relação aos sapatos. A gente está criando realmente espaços nos halls de entrada, para as pessoas já deixarem os sapatos e realmente os sapatos não entrarem dentro de casa. Porque ninguém está querendo entrar com sapato dentro de casa. Existem clientes que até a roupa eles estão tirando e colocando em saquinhos no próprio hall, onde a funcionária busca com luvas e lava. Então, cada pessoa tem uma necessidade, tem uma adequação e que eu tenho que adequar o projeto de acordo com a demanda daquela pessoa, né? É. E o interessante disso tudo, que assim, olha, eu vejo as pessoas falarem assim, olha, a pandemia entrou em crise, fez a crise no país, né, em alguns setores, sim, mas em outros setores cresceu. Vamos lá, esse setor de coisa para dentro de casa, eletrodoméstico, colchão, poltrona, sofá, ventilador. O seu próprio trabalho, a demanda aumentou. O meu, gente, Muito. nem se fala. Eu não tenho, tem dia que eu não tenho vaga na agenda, né? É. Aumentou por quê? As pessoas estão em casa, elas notaram que o colchão estava ruim, né? Meu Deus, agora tá ficando mais tempo em casa. Aí notou que o colchão A estava ruim. cama já está ultrapassada. A cama ultrapassada. Gente, eu não tenho, eu mesma, né? Gente, eu não tenho uma poltrona confortável para me trabalhar aqui em casa. Uhum, Aí uhum. vai a louca procurar uma poltrona. Ah, o quadrinho da parede. Primeiro eu coloquei a logo, aí fiquei 4 meses com a logo. Depois eu mesma enjoei, né? Aí eu tô Uhum. assim, não, tem que fazer um ambiente dentro da minha casa. Para mim achar que aqui é meu consultório e para Sim, mim entender, e para as pessoas da minha casa também entender. Aqui em casa tem uma regrinha assim: tem o quarto que eu atendo, e sim, aí se a porta do quarto estiver fechada é porque eu estou trabalhando. sim. Se Então, você delimitou, né? aí ninguém incomoda, né? E é Uhum, assim também. Como eu sou psicóloga e o meu contato é aqui o tempo todo, né? Diferente de uhum. quem às vezes fica ali no computador, que manda um e-mail, que é uma chamada de voz. Não. O meu contato é aqui o tempo todo, a minha atenção é aqui o tempo Uhum, todo. Então não dá para ficar desviando, né? Fazendo uma coisa e outra. Eu tenho que estar presente aqui. Então eu uhum, entro pro quarto, aí eu já aconteceu muito engraçado.
de eu entrar 3, 4 atendimentos, um em cima do outro. Fica aqui uma garrafa de água já, garrafa do meu chá, já fica tudo aqui. E Sim. aí caiu um temporal. E eu escutei só o barulho, mas não saí. Caiu um temporal, telha do vizinho voou para tudo quanto é lado, marido ligou que estava no lugar alagado e tal. E eu voltei, tipo assim, 3 horas depois. Eu tô assim, gente, o que aconteceu? Mas acontece, Patrícia, muito, isso é muito frequente. Às vezes eu tô trabalhando, tô focada no que eu tô fazendo, aí de repente, às vezes me liga alguém para perguntar se tá chovendo para poder chegar no escritório ou que não Aí vai eu conseguir ir porque, tenho. sabe? Então, assim. Aí, assim, eu consigo isso, de ficar focada aqui, porque eu tenho Uhum, esses. Outras uhum. pessoas não conseguem. Então, elas vão ter que exigir mais do poder de concentração delas, né? Você O sabe, chefe vai ter Patrícia, que entender que não vai render tanto mais, né? Então, são essas ou mudanças. você não vai saber delimitar o seu tempo, conforme a gente estava falando no início, né? Para quem entrou depois, a pessoa vai querer continuar trabalhando sem ter o horário. Se parava de trabalhar às 4, a pessoa não sabe limitar, parar e continuar do jeito que era. A pessoa vai até 8 da noite ou até mais tempo, né? E Isso assim, realmente é um grande problema. por essa questão de Agora, ser online, aí pode ser qualquer hora. é, Não, eu comigo não funciona qualquer não, hora. eu É, aprendi isso com terapia, Patrícia, porque é, assim, a gente começa a não ter tempo para as nossas coisas, a gente começa a se sufocar, né? Então, acho é, que isso realmente é muito importante a saúde mental. A gente tem que cuidar. Não adianta só você mudar o espaço. O que a gente vê é que muitas pessoas estão nessas buscas de mudança, mas acaba que às vezes a pessoa está com problemas internos e não está sabendo lidar com isso. E ao invés dessa mudança que a pessoa ficou meses, anos na expectativa e que agora se tornou uma necessidade, porque está ficando mais dentro de casa, isso ser prazeroso acaba que se torna um desgaste e acaba desgastando a própria profissional ou o próprio profissional que está ali demandando e que está se dedicando. Então, assim, a gente às vezes a gente não lida só com os problemas que a gente tem dentro da casa da gente. Acaba que a gente lida com as demandas do cliente também e a gente tem que estar bem, porque se você não estiver bem, vai ser um choque toda hora, né? Então, isso é muito importante, você realmente estar bem emocionalmente. E uma sim, coisa que eu achei legal, que a gente começou a fazer bastante aqui no escritório também, foram os estudos de academia. São espaços pequenos ou espaços abertos em que a pessoa possa extravasar. Olha que legal. Então, eu acho é, que isso também veio para ficar, né? As academias em casa é uma coisa que está sendo muito, 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 muito utilizada. sim, muito, né? E aí é pensar assim, gente, olha, a nossa casa hoje virou o aconchego, não pode perder, né? O aconchego do lar, o escritório, a academia e a escola. Uhum, Olha, antes a uhum, nossa casa era para dormir, receber os uhum. amigos, e aí, final de semana, durante a semana, aquela coisa corrida. Não. Agora a nossa casa virou um monte de espaço em um só. Então, Sim, isso precisa ser organizado. Né? As coisas da academia, ela tem que ter o espacinho dela lá. Né? Os brinquedos dos meninos, o material de escola, o a material de trabalho, setorização, né, Patrícia? isso. Porque vai precisar desse ambiente para muita coisa. Então, tem Uhum. que ter organização, colaboração, respeito, né? Porque eu vejo muito assim, escutei muito de pessoas assim, fulano respeita meu trabalho, ele acha que eu estou em casa, que eu não estou trabalhando, né? Uhum. Eu falei isso muitas vezes, eu tive que brigar aqui dentro da minha casa, gente. Falar assim, ó, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Eu não estou à Uhum. toa, né? Porque a pessoa vê a gente no celular, né? Ou É, então no computador e não tá à entende que toa. aquilo ali é nosso meio de trabalho, É, de não comunicação, entendo. né? Foi Uhum. muito Uhum. engraçado. Eu viajei e aí fui atender na casa do meu pai, né? No Uhum. interior. Aí
online, pensava, vou atender minhas pacientes, né? Aí minha madrasta escolheu um lugarzinho lá da casa para mim, né? Eu levei meu tripé e tudo e fiquei. Aí tinha uma parente na casa que ela passava assim na porta e falou assim: ela fica com a cara lá no celular o dia inteiro conversando lá. Patrícia, você me fez lembrar, antes de eu casar, já tem anos que eu casei, e tinha minha avó, até para uma lembrança que você me deu, minha avó, ela tinha muito essa mania, eu tava com o telefone, sempre achava que eu estava à toa com o telefone, que eu não estava trabalhando. E muitas vezes eu estava resolvendo questões de clientes, entendeu? Então, isso É, é uma coisa realmente assim, eu fico pensando ela hoje, com essa pandemia, como é que seria? tá doido, Doida, ela fala né? assim, Então, você não sai desse telefone, você não sai desse computador, o que que é isso, menina? porque aí você fica só com isso na mão. Então, assim, e isso vicia, gente. Eu falo por mim também. Eu tento chegar a certo horário, não mexer mais, até certo horário. Tive que aprender, gente, muita coisa nessa pandemia, tá? Uhum, uhum, Agora a gente tem que ficar muito nas redes sociais, fazendo isso aqui. Ano passado não tinha isso, né? Esse uhum. horário provavelmente eu estava no consultório ainda, atendendo alguém lá no consultório, Pois é, né? e sabe assim, o que foi engraçado, Patrícia? Começou uma demanda muito grande de live, 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 live. Eu nunca fui assim, eu vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Fazendo. Então, eu acho que, por exemplo, foi uma coisa assim, que como veio o Janeiro Branco, eu vendo as necessidades com essas coisas todas, eu quis linkar, que eu acho que foi uma coisa muito legal. Pena que a Sim, gente tá chegando no fim da nossa live. Tem muitas coisas para gente comentar, tem muitas coisas para gente falar e que não vão faltar oportunidade, né? Porque as necessidades, elas nos fizeram evoluir para viver bem, né? sim. E se a gente não vive bem, se a gente não tem um espaço adequado, de acordo com o que a gente precisa, a gente começa a gerar conflitos internos e que isso nos prejudica muito, 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 né? E não tem briga pior do que a interna, tá? Não Uhum. tem pior do que a gente brigar com as nossas emoções, ficar com raiva das coisas, a raiva, né, mal direcionada, né? Quanta gente está com raiva porque os meninos estão em casa, estão fazendo bagunça, estão atrapalhando meu horário de trabalho, né? Isso Uhum, gera estresse, mas tem que aprender a lidar com as emoções, porque se não lida com as emoções bem, existe estresse, né? O estresse uhum, gera ansiedade, ele gera depressão, ele vai gerando outros transtornos, né? Então a uhum, gente tem que uhum, praticar assim, o autocuidado o tempo todo, né? uhum, Como eu falei no início, eu trabalho muito com foco de cuidar da autoestima e da saúde mental. Por uhum, quê? E aí eu trabalho com foco no autocuidado. Eu falo de uhum. autocuidado o dia inteiro. Qual foi o autocuidado que você fez hoje? Você se alimentou bem? Você está cuidando da sua alimentação? Você faz uma atividade física? Você tirou tempo de descanso? Você organizou sua rotina? Né? Alguém aqui falou de planner, né? Eu tenho um caderno terapêutico que as minhas pacientes usam para terapia e também usam para organizar o dia, né, Isso é delas, as demandas. importante, né, Patrícia? Porque nisso você consegue a delimitação e quando você usa o plane, você acaba que você começa a se obrigar a fazer o que está ali, né? Isso é muito E importante, aí eu né? falo muito da questão assim, olha, já ouvi pessoas falarem assim, mas o planner tem muita coisa, eu não consigo preencher tudo que está ali. Aí eu falo assim, usa um caderno, usa um bloco, usa o que É. que você se Uhum. adequar, mas O que te tira da faz bem, né? O que você consegue ficar focado tira e daqui da seguir. cabecinha, né? A técnica é a seguinte: tira da cabeça e coloca no papel, né? Se for para colocar post-it na tela do computador, que coloque. Se for para pregar na geladeira, que coloque. Mas tira da cabeça, né? Uhum, Vai se uhum. esvaziando. Organiza o horário de descanso, organiza o tempo de brincar com as crianças. Conversa com aquele chefe que também perdeu a noção, que manda e-mail qualquer hora, né? É. Outra dica, gente.
tira a notificação da tela do celular, porque senão a gente fica escravo daquilo. Toda hora que chega alguma coisa, você tá lá. Chega o e-mail, você tá lá. Chega isso, você tá lá. O Tira. meu fica no silencioso, Patrícia. É Isso, né? um Então, hábito que assim, eu coloquei, meu telefone só fica no silencioso, porque não então, tem isso são possibilidade. dicas de autocuidado que vai melhorar a sua autoestima, né? Uhum, Então, a autoestima, sua saúde mental, porque a autoestima da gente comanda, gente, todas as áreas da nossa vida, né? Vamos uhum, lá. Quem não tem autoestima não tem confiança em si não. mesmo, não é confiante, né? Uhum, Aí, uhum, naquele mito, quando a gente fala de autoestima, as pessoas vão muito pela questão só da aparência. Ah, vou cuidar uhum, da minha autoestima, eu vou cortar meu cabelo. Sim, é um cuidado, mas não. A autoestima envolve amor próprio, autoconfiança, autoconhecimento, aceitação, né? Então, a uhum. autoestima tem todos esses pilares. A Então, isso aceitação é o principal, né, Patrícia? A gente saber se aceitar e saber aceitar os outros, né? Porque muitas vezes as pessoas querem mudar as outras pessoas e ninguém tudo. consegue mudar ninguém. A gente tem, né, tá bem. A A gente gente precisa de mesmo. aceitação para viver esse momento, aceitação nas nossas relações, aceitação das nossas delimitações também, gente. Uhum, Aceitar que eu ainda não estou dando conta, né? uhum, Aceitar que eu preciso mudar, eu preciso conscientizar quantas mudanças a gente quer fazer, mas ainda não dá conta. uhum. Então, Patrícia, nós tá vamos ter acabando que continuar essa live numa próxima live outro para a dia. gente é, 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 poder continuar o assunto, porque é um assunto muito grande, né, Patrícia? São várias coisas que a gente pode fazer, assim, arquitetonicamente para poder ajudar, são várias coisas em que a gente precisa de ter um equilíbrio mental, emocional, para tudo funcionar bem, né? Mas, assim, nós vamos fazer uma foto para printarem a gente, para poder nos marcarem nos comentários, mandarem para os amigos. Nós vamos salvar no IGTV para vocês poderem ver desde o início quem chegou mais tarde, né? E poder se interagir. Eu quero agradecer muito a sua participação, Patrícia, o tempo que você teve conosco, de nos ajudar nessa questão tão importante que é a nossa saúde mental. Muito obrigada, de coração. Entrem nos contatos da Patrícia, conheçam mais o trabalho dela. Ela é uma profissional fantástica. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, de também de conhecer um pouco melhor do seu trabalho. Gostei demais, tá, do convite. Gostei de estar aqui com vocês, né? Eu tenho o hábito de fazer live toda semana. Eu trago um assunto toda semana relativo à saúde mental, à autoestima, né? A minha função é promover saúde mental. Então, se esse é o veículo que eu tenho neste momento, vai ser esse que eu vou usar. Então, Certíssimo. muito obrigada, tá, Muito pelo convite. obrigada. E eu tenho o canal do YouTube que chama Escuta Psicóloga, se inscrevam lá. Tem o Instagram aí, né, que tem dicas todos os dias, tem presentes para vocês lá, né? É só entrar lá na bio, tem o e-book, né, que eu falei de planejamento, como se planejar para ter mais autoestima. E estou sempre à disposição, tá, gente? Se vocês precisarem, dúvidas, pode deixar lá. Tenho o maior prazer de responder vocês, tá bom? E Que espero ótimo. o convite numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, gente. Obrigado a todos vocês que demandaram esse tempinho aí para ficar conosco, viu? Muito obrigada. Boa noite para vocês. E as minhas meninas aí que estavam na live, beijo! Beijo, gente. Boa noite. Tchau.